Até porque a Isadora foi o 59º caso cadastrado em São Paulo, né? Olha só, né? E ela foi diagnosticada não por exame, a princípio. Ela foi diagnosticada pelo Dr. Salomão, mas pelas características, né, que ela tinha. Ele é um neurologista específico que fez muitos estudos, tanto com autismo quanto com a síndrome de Rett. Isso, ele é pesquisador, né? da síndrome Então, de Rett. Ele acompanhou muitos casos em diferentes cidades. Então, ele ia para cidades para acompanhar, para fechar diagnósticos. Uhum. Então, é muito bacana entender que, às vezes, o diagnóstico ele não vai chegar pelo exame primeiramente, né? Como foi exatamente. no caso da Isa. Ela já tinha um diagnóstico de autismo, mas aí foi percebendo que não era bem aquilo. Uhum. E foi até isso que fez mudar também, e que tem sofrido várias transformações, o CID, né? Que é o que determina as doenças e a numeração, classificação delas. Por isso que antigamente era tudo muito junto. O autismo era confundido com Rett, e deficiência intelectual, estava tudo numa coisa só. Tanto é... Desculpa, né? Então, quer dizer, é muito importante a gente entender que existem diferenças dentro dessas crianças que são autistas, Rett, deficiência intelectual, e que é o quadro clínico que às vezes vai direcionar mais, verdade, né? Além do exame. Tanto é que a Isadora ela foi parar sempre em escolas de autistas, porque era confundido com autismo, então ela frequentou uma escola para crianças autistas. E o processo, assim, no começo foi bem difícil, porque antes de eu chegar no Dr. Salomão, quando ele diagnosticou, assim, meu mundo caiu, né? Me sentia, assim, solitária, parecia assim, só eu tenho uma menina com síndrome de Rett. É engraçado que ela já tinha sido diagnosticada como autista e eu não me abalei. O autismo não... Eu preferia, assim, que ela... Porque, assim, eu achava a síndrome de Rett... o prognóstico era muito ruim. Ele é mais severo, né? Porque o Dr. Salomão, ele mudou o prognóstico. Em decorrência de coisas, assim, por exemplo, as terapeutas faziam coisas que foram mudando. Ele falou assim, eu mudei minha opinião por ver, né? O quanto pode se melhorar a qualidade de vida delas, né? Sim. E a Isadora, eu acho que ela tem uma qualidade de vida excelente. Eu acho, para mim, ela é uma das melhores meninas com síndrome de Rett que eu conheço. Porque quando eu cheguei no consultório dele e ele diagnosticou... Eu tinha visto, aliás, antes de ir para o consultório dele, ela fazia uma terapia com uma profissional, que era alemã, e ela conhecia o Dr. Salomão. Eu levava ela 2 vezes por semana no Brooklyn, em São Paulo, para fazer essa terapia. Ela fazia terapia na terra, na água. E ela não achava que a Isadora tinha autismo. Aliás, ela achava que a Isadora ela não sabia o que a Isadora tinha. Então, ela falou assim, olha, passa com o Dr. Salomão, porque ele não vai falar com você como um médico, ele vai falar para você como um Deus. Porque ele vai te machucar, porque ele fala a verdade. E realmente... Mas ele direciona, né? Ele falou assim, a sua filha tem síndrome de Rett. Meu mundo, assim, caiu na hora, né? Comecei a chorar. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, ao invés de você ficar chorando, procura a Associação Brasileira de Síndrome de Rett, a ABRIT. Né? Lá você vai encontrar mães que têm meninas com síndrome de Rett. Aí eu, assim, cheguei em casa com ela, mas foi muito difícil aquele dia. Foi o dia mais difícil da minha vida. Eu morava sozinha, eu e ela. Já não tinha o pai dela comigo. Já não tinha um apoio. Não, já ali, não tinha né? apoio. Você tava sozinha. Então, tava eu e ela ali. Eu falei, o que eu vou fazer? E ela tinha crises assim, eu ficava nervosa. Eu falei assim, nossa... Ainda sem saber o que fazer, sem como saber. fazer, como lidar com isso. Eu não sabia, porque as minhas expectativas, né? A primeira filha e tal, tinha ido por água abaixo, né? Tantos planos... Aí eu falei assim, eu vou ligar o gás e vou embora com ela, assim, olha, mas ainda bem que eu não fiz isso. Porque depois... É o desespero, mas né? É desesperador. A gente não sabe o que fazer. É desesperador mesmo. Até esse momento passar e você repensar, falar, não, ok, eu não posso mudar isso, o que aí eu vou fazer agora? Falei, não, eu não posso ficar assim, né? Eu preciso tomar uma atitude que ajude a Isadora,
porque ela não tem culpa, e a mim também, né? Uma solução, um caminho, eu preciso de um caminho. E aí o caminho foi procurar essas mães, né? E lá dentro eu encontrei um acolhimento muito grande, e assim, estavam em festa. Parecia que eu estava entrando numa festa. Todo mundo falando das filhas, todo mundo sabe? feliz. Feliz, assim, falando, minha filha não fez cocô, sabe assim, faz uma semana, mas assim, de boa. Então, encarando as coisas de uma outra forma. Aí uma mãe falou para mim assim, olha, se você fizer tudo que você... ela falou antes, olha, nunca siga, assim, nunca acredite em tudo que um médico diz para você, né? Porque nem sempre ele é preciso, né? Nem sempre a ciência é precisa, né? Você vai surpreender, cada pessoa acredite, vai ter acredite na sua intuição e no seu coração. Se você estiver fazendo tudo pela sua filha, o que tiver dentro de você e que você sinta que você está fazendo direito, você vai deitar no seu travesseiro e vai dormir em paz. Então, aquilo lá para mim foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Eu cheguei em casa, o que eu fiz? Eu já procurei uma escola para ela. E encontrei profissionais maravilhosos na escola. Por indicação também do Dr. Salomão. Aí ela começou a frequentar uma escola. Aí eu comecei a trabalhar nessa escola, porque era uma associação que a gente pagava como? Com trabalho. Quem podia pagar, pagava. Ajudava de alguma forma. Agora, quem não podia, então eu fazia de tudo. A gente organizava bingo para arrecadar. Eu tive uma ajuda muito grande de minha irmã na época, a Giane. Ela trabalhava numa empresa onde ela conseguia muita ajuda com prendas para a gente fazer bingo. Então, a gente participou de tanta coisa. E eu vivi também, porque eu passei a cuidar de mim. Esses eventos me mantinham vivas também, sabe? Então, me ajudou muito. Então, e eu vi que a Isadora, ela podia ter uma qualidade de vida melhor do que aquele prognóstico. Então, eu parei de ler aquele prognóstico. Eu falei, eu não vou ler eu não vou acreditar nesse prognóstico, né? Que ela vai viver só 30 anos, sabe? Que ela vai morrer logo, que ela vai parar de fazer tudo. Não, a Isadora, há 20 anos atrás, um fisioterapeuta em Santana de Parnaíba, antes de eu vir para cá, ele falou assim, mãe, em menos de um ano a sua filha vai parar de andar. Eu estou te dizendo isso e eu estou te afirmando isso. Eu falei, dentro de mim, eu falei, não. Ela está com isso, se passaram 20 anos e ela está andando. E ela anda. E ela anda. Aí eu comecei a frequentar congressos, né? Eu fui me aprofundando. E hoje eu dou aulas para quem quiser sobre síndrome de Rett, porque eu entendo tudo sobre síndrome de Rett com a experiência que eu tive com ela. Eu comecei... É importante isso, Maria, né? É importante para as famílias saberem que elas podem ser possuidoras de muito conhecimento sobre seus filhos. Exatamente. Não só de entender do que acontece ali dentro de casa, sabe? Mas também ter um entendimento do que acontece na patologia dela, como que acontece, e contar para outra família sobre as vivências, fazer trocas de experiências. Nossa, eu fiz você, hoje está aqui no Guarujá, você é procurada por outras famílias, assim, pelas redes sociais? Sim, eu já fui, eu me meto, né, também. Se não me procuram, eu vou lá, você aparece. Eu me coloco, eu já fiz, a Isadora, por exemplo, quando eu fazia fisioterapia na UNAERP, uma fisio perguntou, ela não usa fralda? Eu falei assim, ela só usa para dormir. Assim, porque todas as crianças que usam fralda, sabe? Porque eu fiz um treino de anos com ela para controle de esfíncter, e ela tem controle de esfíncter. Ela não faz xixi, assim, só se eu esquecer muito e ela não aguentar mais, óbvio que ela solta. Mas ela espera, eu coloco ela no banheiro para ela fazer. Então, ela só usa a fralda para dormir. Então, isso foi uma conquista enorme. Sim. Então, o que eu vejo assim nas pessoas de fora? Que eles acham que ela é uma coitadinha. Ela é doente. Tem gente que já falou, nossa, aquela sua filha é doente. Eu falei assim, eu não tenho nenhuma filha doente. Pra doente não, tá bem. Né? A menina tem mais saúde que eu, não pega nem gripe. Aí eu tenho que explicar, né? Então, as pessoas acham que, assim, uma coisinha que ela faça a mais, para mim é gigante. Para outras pessoas não ver a Isadora lá,
quietinha, sabe? Assim, tendo limitações para andar, pouca mobilidade, não fala, então fica com a mãozinha assim. Então eles acham que, coitadinha dela, né? Não faz nada. Então, e tem uma outra questão que a Daita estava até colocando, por ela não verbalizar, mas vocês acabam desenvolvendo uma comunicação. Como é que é isso? No olhar, na percepção? É impressionante como, assim, eu nem sei explicar como isso aconteceu, mas eu conheço a minha filha, assim, eu sei tudo que ela quer. Se eu estou na mesa, assim, tomando café da manhã, porque às vezes eu falo, Isadora, eu vou tomar primeiro o café da manhã, você me desculpe, porque eu estou com fome e depois eu demoro 1 hora para dar café para ela. Ela fica no sofá e ela fica olhando na minha direção, como se fosse assim, eu quero comer também. Né? Que ela, se falar para ela que ela vai esperar, ela não quer esperar. Aí eu trago ela para a mesa, porque ela fica olhando sem parar. Ela tem um olhar assim, o que eu falo que o olhar dela é atravessante de alma, é um olhar atravessante de alma, porque atravessa, né? Mas isso é uma forma também característica da síndrome das meninas, né? De olhar. Isso é muito vivo. De fixar o olhar. Elas expressam com o olhar. Isso. E olha mesmo, é um olhar assim, eu posso falar pra você. Ela olha, olho no olho. E ela chega perto, ela olha que ela não tira, como diz, eu tô olhando pra você porque eu tô querendo te falar alguma coisa. Exatamente. É aquela percepção da Belle, né? Frequenta aqui o CRPI, Sim. quando tá junto, assim, ela transmite no olhar bastante coisa mesmo. Inclusive, a Isadora participou de uma pesquisa com o Dr. Salomão mesmo. Ele foi dar uma palestra, ele participou de um congresso em Amsterdã. E a Isadora participou dessa pesquisa, porque a gente já sabia, né, já sabia que elas conversavam com o olhar. Então, eu fiz vários testes com ela, e quando eles foram fazer o teste no computador e tal, então, várias figuras, tinha várias, por exemplo, uma caneca, alguma coisa assim, e pessoas. Alguma coisinha e pessoas. Todos os pontos que ela fixava o olhar nas pessoas. No olhar das pessoas. Então, elas falam com o olhar. Tanto é que você fala assim, Isadora, as pessoas não esperam, porque elas têm um tempo delas. O tempo delas é muito mais longo. Porque a dificuldade, ela faz primeiro uma apneia, sabe, para depois... Então eu falo, Isadora, você vai olhar para mim, não vai? Então ela está lá, assim, olhando. Isadora, olha para a mamãe. Olha para a mamãe. Então eu fico esperando. E 1 hora ela vai e olha. Então eu fui no congresso que me deram esse exemplo, que uma terapeuta, alguém, estava pedindo para ela fazer alguma coisa para ela olhar. E ela não olhava. Quando ela, terapeuta, assim, não tinha desistido já, ela olhou. Entendeu? No tempo dela. Então eu sei, porque às vezes eu tenho o leite e tenho o pão. Então eu vou dar o pão, ela faz assim. Vou dar o pão, ela faz assim. Aí eu pego e dou o leite, ela aceita. Depois que ela toma o leite, ela come o pão. Ela aceita. Então ela sabe. E às vezes também ela vai andando até eu tenho uma bancada, e às vezes eu deixo o copo dela lá, que é um copo adaptado e tal. E eu já vi ela várias vezes com a boca naquele copo, entendeu? Ela vai e põe a boca tentando tomar. Então, eu acredito que ela não... Ela entende. Ela só não consegue... Verbalizar, expressar. Expressar de uma forma mais intensa, né? Exatamente. E, da forma que as pessoas esperam. Às vezes ela tem vontade de executar alguma coisa. Isso, a vontade existe. Não consegue fazer o planejamento e execução daquela tarefa que ela quer pegar. Movimento. Ela quer pegar essa caneca, mas ela está assim, mas esse movimento involuntário não deixa ela pegar essa caneca, entendeu? Então é assim. As meninas de funciona. hatch, elas têm um movimento repetitivo. Estereotipado, né? Estereotipado, que a gente fala que de é lavar a mão. Lavar as mãos. Que elas fazem isso aqui. Tem assim vários movimentos. Eu sou tão. Não chegam a ser um bater de palmas, né? Mas o da Isadora tem umas que ficam assim. A Isadora, assim, eu assim, agradeço tanto todos os dias, sou tão agraciada, porque a Isadora, o movimento que ela faz não fere as mãos dela. E tem umas que tem que colocar tala, porque chega intenso carne de viva, machucar. Né? Que ficam com a mão na boca também, e saliva. Então, a Isadora, eu considero ela o caso dela, o estágio dela, né? O caso dela, eu encaixo o Dr. Salomão também no caso atípico. Porque ela tem a marcha, ela não tem aquele negócio de ranger os dentes, é bruxismo. A coluna dela, como que chama? Escoliose, né?
que teria para ser dos 7 aos 8, mais ou menos, não sei, a época que cresce mais. A faixa etária que desenvolve. Ela estacionou lá e não ficou pior. Ela teve convulsão durante só um ano. E a mãe, né, com aquela intuição toda, o doutor Salomão falou, doutor Salomão, ela não está tendo convulsão. Eu disse, então tá, mas continua com os remédios, porque em time que está ganhando a gente não mexe. Falei, tá bom. Aí o que eu fiz? Tirei o remédio. Tirei assim, aí ele passou um tempo, ele pediu exames de eletro para ver se ela não estava tendo convulsão por causa dos remédios ou porque não tinha mais mesmo. Aí ele falou para mim, olha, ela não está tendo mesmo convulsão, não é porque ela toma remédio, é porque ela não está tendo mais mesmo. Então você pode tirar os remédios. Eu falei, doutor, eu já tirei há tanto tempo. Ele falou, mas você é ousada. Eu falei, doutor, foi a minha intuição, né, que me levou a isso. Então, e hoje, assim, eu vejo a Isadora assim como uma criança assim que assim, ela não dá trabalho. Eu assim agradeço, né? Eu consigo cuidar dela, mesmo com a minha deficiência, né? Eu só peço às vezes, eu fico meio brava quando está doendo muito meu pé. Dentro de casa, Maria, você teve que fazer algumas adaptações, assim, pensando em você e pensando nela, na rotina de vocês? Você teve que ter esse olhar? Precisou isso? Nada. Não mudei nada dentro de... Não, só tapete, né? Que eu adoro tapete, eu amo tapete. E a Isadora não gosta de tapete porque ela diz assim, se ela está aqui e tem alguma coisa diferente, ela não atravessa, porque para ela é como se fosse um abismo, né? Então, infelizmente, eu tive que tirar os tapetes só de casa. Então, mas assim, ela tem muito cuidado para andar e assim, eu não tive que fazer adaptações nenhuma. Tudo normal. Então, ela não tem, sabe, não tem que ter cadeira de rodas dentro de casa, não tem que ter cadeira de banho dentro de casa. Eu posso dar banho dela em pé, no boxe. Então, assim, eu acho que isso é uma grande coisa.